Eu estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e vim participar de um simpósio sobre o Instituto Anthropos. Estou aqui com o microfone, a câmera está ali no tripé. Vou fazer algumas imagens, algumas entrevistas para compartilhar com você, caro confrade, sobre aquilo que vai acontecer aqui nestes 2 dias de encontro. Um grande abraço. A tua vida, Senhor, é nossa vida, tua missão é nossa missão. O Evangelho será nossa medida, e a nossa força será a comunhão. E a nossa força será. Nós estamos realizando aqui em Juiz de Fora o primeiro simpósio do Instituto Anthropos do Brasil. Estamos provocando um diálogo, partilhando os nossos saberes. Generalato da SVD. Né? Quer dizer, o Anthropos Internacional não é uma instituição de províncias. Isso também é importante aqui para nós. O Instituto Anthropos Internacional é uma instituição que coordena dentro da Congregação do Verbo Divino os cientistas que se ocupam principalmente com questões de antropologia, etnologia e ciências da religião. E atualmente temos 44 membros plenos desta instituição no mundo inteiro. Antes de começar a falar do Evangelho ou de propagar qualquer fé neste mundo, a gente precisa saber qual é o homem deste mundo, como ele pensa, o que ele sente, o que ele faz neste mundo, como ele se situa neste mundo. E essa é a coisa principal do Instituto e dos membros, de analisar em várias partes do mundo o povo real que está aqui, que está pensando, que está vivendo com seus anseios, com seus desejos e com suas visões do mundo. Mas não colocados na frente assim para a gente olhar, mas um aqui como se fosse um cíclope e outro atrás. Olhar para trás e olhar para frente. Para trás porque o passado da congregação é todo marcado pelo cultivo da ciência. A analogia do Verbo Divino possível na igreja é com os jesuítas. Desde o nosso fundador, que era matemático, um outro era físico, um outro era antropólogo, nós trabalhamos nas áreas das ciências exatas e das ciências humanas. E esse Instituto Anthropos do Brasil quer retomar essa tradição, aqui na condição do nosso país, da nossa cultura, da sociedade brasileira, e da igreja no Brasil, porque nós achamos que temos uma responsabilidade aí. Então, olhando para trás, logo que no Brasil, em torno de 1930, surgiu o primeiro seminário para formar padres e irmãos, nós tínhamos lá cientistas. Também aqui em Minas Gerais, eu estou em Juiz de Fora, o mesmo. Nós tínhamos especialistas em física, nós tínhamos especialistas em química, em biologia, em botânica. Alguns ficaram famosos. Em Santo Amaro, nós estudávamos cientificamente a chamada missiologia, que na Alemanha foi fundada por um ex-verbita, e nós estudávamos também as ciências das culturas, através de especialistas com doutorado nessa área na Europa. E isto fez com que, no Brasil, nós, os primeiros brasileiros ordenados, alguns se tornaram especialistas nessas disciplinas todas. Mais tarde, a antropologia começou a tomar muito campo. Eu, por exemplo, pertenço a essa onda, são 3 ondas, mais das ciências naturais, mais das ciências humanas. Nas ciências humanas eu estudei psicologia, e sou um psicólogo da religião.
Eu estudo isso já há mais de 40 anos, dou aula disso na universidade. Ou seja, eu sou um verbita que trabalha no campo da ciência, ao mesmo tempo com o pé no chão, porque a força de uma congregação missionária são os que estão junto ao povo, ajudando o povo a entender a mensagem do Evangelho. Então, depois que veio a Revolução com a ditadura militar, houve um grande interesse por sociologia e política, foi a terceira onda, né? E nós temos isso, nós temos verbitas, alguns presentes aqui nesse encontro, alguns já idosos, outros mais jovens, alguns nascidos no Brasil, outros nascidos na Alemanha, na Índia, na Indonésia. Nós estamos estudando esses aspectos sociológicos, antropológicos, históricos. Então vejam, né? O que nós queremos fazer é, hoje, no Brasil do século XXI, como nós poderíamos ser um instituto que ajuda na igreja a um trabalho na sociedade e na cultura, né? E nós esperamos que essa reunião, né, marque um reinício de um instituto organizado, porque isso é um dever missionário da Congregação do Verbo Divino no Brasil. Eu acho que um instituto desse, com a compostura desse instituto, devia ser um instituto devotado ao sagrado respeito à diversidade. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no diálogo das religiões é isso. Um grande teólogo dominicano, Claude Giffray, sempre falava, né? Há algo de irredutível e irrevogável no outro. Ou no outro com quem você convive amorosamente, ou na outra tradição religiosa, ou no mistério de Deus. Você tem que respeitar esse silêncio, essa alteridade sagrada fundamental. E eu acho que a função, no meu ponto de vista, de um instituto como esse, é resgatar a dignidade da relacionalidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental para mim. Eu sinto, no momento, um passo novo, que está exatamente nessa perspectiva. Estamos descobrindo nós também que está tudo interligado, né? O ser humano não é apenas um ser racional. O ser humano é um ser que vem da natureza. Se nós queremos conhecer o ser humano, vamos ter que ir à sua natureza biológica, física, né? Neurocientífica, né? O seu relacionamento pessoal, subjetivo, coletivo e ambiental, né? O ser humano nessa amplitude toda, né? O Anthropos hoje se coloca isto: o ser humano é um ser de rede e temos que conhecer a rede para melhor conhecer o ser humano. No nosso grupo nós conversamos um pouco sobre essa construção da identidade, a contribuição da educação. Então nós pensamos que no caso brasileiro, a contribuição da identidade nacional brasileira, principalmente levando em consideração as diversas culturas existentes no território brasileiro, quais as principais vertentes presentes na educação brasileira que contribuem para a discussão da identidade nacional. E vimos que tem basicamente 4 grandes vertentes, uma influenciada por um evolucionismo, que procurou descaracterizar as culturas africanas e indígenas, valorizando somente as culturas ocidentais na construção da nacionalidade brasileira. Uma outra vertente que valorizou a mestiçagem ou o cruzamento das raças negra, branca e indígena na construção da nacionalidade brasileira. Então compreende que o brasileiro é fruto de uma mestiçagem entre esses 3 grupos. Uma terceira vertente é aquela que vai explicar que negros e indígenas são discriminados em território brasileiro por serem pobres e não por serem negros e indígenas. E aí essa vertente tem uma forte influência marxista, considerando que a economia ou as relações econômico-sociais são mais importantes que as étnico-raciais. E uma quarta vertente que vem trazendo que a raça ou etnia tem uma importante contribuição para se pensar a identidade nacional brasileira, e aí vem pensando especificamente nos estudos das identidades das diversos grupos étnicos existentes no Brasil. Ele é um ser que precisa do outro e não eu penso, não sou.
ou isso vem depois? A princípio, nós estamos dialogando aqui desafios antropológicos que a igreja deve confrontar. Então, de que forma o grupo Anthropos poderia contribuir tanto para a congregação como para a Igreja do Brasil? Olhando duas linhas, dois rumos a princípio, a Igreja está passando por certa purificação com Francisco, nós já sabemos. Primeiro, Igreja em saída. Segundo momento seria Laudato Si, cuidar da casa comum. E por outro lado, nós também herdamos certa herança da institucionalização, o foco em diversas áreas estruturais que não são necessárias. Então, de que forma esse grupo Anthropos, a partir das suas pesquisas, tanto fenomênicas como intelectuais, deveríamos ajudar essa Igreja do Brasil hoje? Segunda direção seria a própria congregação. A congregação teve 3 momentos. Antigamente nós falávamos internacionalidade. Evoluímos para multiculturalidade. Agora, hoje, a palavra-chave é interculturalidade. Então, eu não preciso ir me deslocando para diversos países, porque diversos países estão aqui. Quando diversos países se encontram aqui nas nossas províncias, alguma coisa desloca. Questão da liderança, questão do foco missionário, aquele eurocentrismo não está mais, monocultura não está mais. Diversas culturas devem abordar a mesma realidade pelas perspectivas diferentes. Então, um grupo que pesquisa no campo intelectual ajuda aquele grupo que está nas paróquias. E aquele grupo que está nas paróquias nos dá pistas como elaborar teoricamente o conteúdo. Então, nesse sentido que nós estamos dialogando nesse grupo, tentando trazer algo para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o resgate da memória da nossa congregação, que sempre teve este viés de antropologia, colocando os resultados das pesquisas também à disposição dos missionários para facilitar o processo do diálogo entre as culturas e as religiões e, ao mesmo tempo, também colocando-se a serviço da igreja, que necessita também de pesquisas sérias para poder desenvolver os seus projetos. Esse trabalho exige uma base de especialistas, são os que estão reunidos nesse congresso, nesse simpósio, né? Mas exige o apoio de toda a congregação e tem que começar com os superiores. Eles precisam ler o que aconteceu quando o padre Arnaldo Jansen, nosso fundador, Santo Arnaldo, ele deu todo o apoio ao padre Schmidt, que fundou a antropologia, ao padre Krausgauer, que começou a tradição da física, e o próprio fundador era matemático. Então, os superiores devem assumir o Instituto. É uma iniciativa da Congregação do Verbo Divino no Brasil e tem uma responsabilidade na América Latina toda, porque há muitos anos nós trabalhamos também na zona pan-americana e latino-americana. Então, é por aí que devemos caminhar. Os provinciais, no fundo, são responsáveis para o andamento deste instituto e devem apoiar tanto pessoalmente como também financeiramente esse instituto e instituição. E, infelizmente, eu acredito que até hoje os provinciais se exibiram mais ou menos dessa tarefa e dizem, vocês podem fazer, mas não deixem-nos em paz. Mas não é uma solução, porque se nós queremos fazer realmente uma missão concreta entre esses povos aqui da América Latina, então precisamos também ter uma base antropológica e por isso precisamos ter a ciência. A ciência não é supérflua
E a ciência custa dinheiro. São duas coisas que os provinciais devem assumir como uma tarefa básica. A gente espera que no próximo simpósio tenha mais confrades da província Brasil Centro, do Sul, da região amazônica e mesmo aqui da nossa província Brasil Norte, né? Porque sem esta força humana a gente não pode caminhar. Aquela câmera ali, dentro do ok, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Todos os contratos estão ali, ó. Olha lá. Beleza? Tá filmando. Tá filmando. Aí, beleza? Pronto. Segurar.